Salmos, capítulo 6. Salmos, capítulo 6. Salmos, capítulo 6, versículo 1. Amém? Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós colocamos diante do Senhor esta palavra, nós colocamos diante do Senhor este momento, Pai. Nós damos graças e glórias a Ti, para aquilo que já foi operado e movido pelo Teu Espírito Santo sobre este lugar nesta noite, Pai. E temos a certeza de que sairemos daqui marcados e transformados. Mas que neste momento, da mesma maneira, a Tua palavra encontre terra fértil sobre estes corações. E o Teu Espírito Santo ministre de maneira individual sobre cada uma destas vidas, ó Pai, para que a Tua palavra venha frutificar no tempo do Senhor, ó Pai, e estas vidas sejam abençoadas por meio do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós temos no capítulo 6 um salmo de Davi, e é especificamente um salmo onde nós vemos Davi pedindo perdão ao Senhor. Nós vemos Davi em um momento de lutas, em um momento de dificuldades, e ele expõe que ele está debilitado. Ele pede que o Senhor o sare porque os seus ossos estão abalados. E Davi está em um momento de profunda dor aqui, pelo que nós entendemos e conseguimos ver. Ele diz que a sua alma está profundamente perturbada. E lendo esse versículo, uma pessoa na semana passada, no sábado, virou para mim e me fez uma pergunta que me incomodou durante todo o decorrer dessa semana. E essa pessoa virou para mim, ela leu esse texto para mim, e ela olhou para mim e ela falou: como Davi tinha tanta certeza de que Deus cuidaria dele? Como Davi podia ter tanta certeza de que Deus o perdoaria pelos seus pecados quando ele pede perdão? Como Davi tinha tanta certeza de que o socorro do Senhor chegaria até a vida dele? E a resposta para isso, de certa maneira, é muito simples. Nós encontramos durante toda a palavra uma demonstração da confiança que nós temos no Senhor, do seu amor, da sua graça. Por isso, em um primeiro momento, eu conversando com essa pessoa, eu trouxe ali uma resposta para ela, eu trouxe uma exposição de alguns textos rapidamente, para demonstrar para ela de onde vinha a confiança de Davi. Mas o que me incomodou nessa pergunta não foi a dúvida dessa pessoa, mas a origem dessa dúvida. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que a graça de Deus, o seu socorro, que o seu perdão, que foi o elemento principal da pergunta dessa pessoa, é aquilo que nós alcançamos primeiro na nossa vida cristã. Quando nós recebemos a Cristo, nós somos perdoados, nós somos salvos, nós somos redimidos dos nossos pecados. Então, como alguém que recebe a Cristo encontra dificuldade em entender como Cristo pode perdoá-lo? Como alguém que já recebeu a Cristo, que está diante de Deus, tem dificuldade de aceitar o fato de que Deus poderia perdoar Davi? Porque quando essa pessoa chegou para mim e me perguntou, ela falou: mas existem tantos salmos em que Davi pede perdão, ele erra em tantos momentos, são tantas vezes, como errando tantas vezes, como pecando tantas vezes, ele consegue se achegar diante de Deus com essa confiança. Ele consegue colocar no seu coração diante de Deus, sabendo que ele receberia perdão. E isso ficou na minha mente, ficou me incomodando. E refletindo na palavra, e refletindo nesse salmo, e olhando aqui para a vida de Davi, eu me lembrei do meu próprio coração.
Eu me lembrei de algumas coisas que eu já fui levado a viver diante do Senhor, e momentos em que eu olhava para a palavra e eu sentia no meu coração o que eu imagino que essa pessoa estava sentindo. Eu olhava para os meus pecados e eles pareciam pesados demais. Eu olhava para os meus erros e parecia que eles se acumulavam e que não havia chance de um homem como eu, de alguém que errava como eu, receber tamanha graça, receber tamanho perdão. E um outro momento que também Deus trouxe à minha mente, além dessas lutas contra o fato de aceitar que eu poderia ser perdoado, foram momentos em que eu estava diante do Senhor, mas a minha dificuldade não era aceitar que Ele poderia me perdoar, mas o meu coração, de alguma maneira, se colocava contra o perdão do Senhor. Então, nessa noite eu gostaria de rapidamente, através de alguns textos, expor essas duas realidades que nós enfrentamos nas nossas vidas. Para algo que por vezes parece tão simples, parece tão básico a nossa vida cristã. Mas como disse o pastor aqui, muitas vezes as nossas guerras se tornam sutis. Muitas vezes na nossa vida cristã, aquilo que são armadilhas para o nosso coração são coisas sutis. São coisas que talvez parecem banais. O perdão de Deus, a primeira coisa que nós recebemos na nossa vida cristã, se tornou tamanha dificuldade para essa pessoa que me fez a pergunta. E pelas minhas experiências, em alguns momentos foi muito difícil para mim receber esse perdão, buscar esse perdão. Então eu gostaria de expor aqui rapidamente 3 textos para que nós possamos olhar aquilo que por vezes se levanta no nosso coração e tenta nos impedir de alcançar esse perdão do Senhor. Tenta nos impedir de estar diante de Deus e receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem rapidamente a Bíblia em João 13. João capítulo 13, do Evangelho de João, versículos 5 a 8. João 13, versículos 5 a 8. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. O primeiro texto que, enquanto eu refleti na palavra, veio ao meu coração foi essa passagem de Pedro. Porque a primeira coisa que eu pensei, quando eu estava refletindo sobre as nossas dificuldades, por vezes, de aceitar o perdão do Senhor, é a autocomiseração. É quando no nosso coração nós temos atitudes como a de Pedro. Está diante de nós Jesus, Ele tem uma bacia, Ele tem uma toalha, e Ele está ali para nos servir, Ele está ali para nos ajudar, Ele está ali para trazer cura aos nossos corações. Mas nós, olhando para o nosso próprio coração, olhando para as nossas próprias limitações, nós tomamos atitudes como a de Pedro. Nós dizemos: não, Senhor, eu não sou digno de que você lave os meus pés. Não, Senhor, como pode você, o Filho de Deus, o Deus vivo, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que fez milagres, como pode o Senhor lavar os meus pés? Então, por vezes, a primeira coisa que se coloca como uma barreira para que nós venhamos a receber o perdão do Senhor é que nós nos apegamos às nossas fraquezas, é que nós nos apegamos às nossas limitações, é que o Mestre está diante de nós e Ele tem perdão para nos dar, Ele tem vida nova para nos entregar, mas nós ficamos: não, o Senhor não pode lavar os meus pés, eu que deveria lavar os seus, eu não sou digno.
E isso, na realidade, se traduz como um orgulho do nosso coração. Porque nós estamos tão focados em nós mesmos. Nós estamos tão focados, talvez, no que nós gostaríamos de fazer. Talvez nas nossas fraquezas nós estamos olhando tanto para os nossos pecados, que nós deixamos de olhar para Cristo que está na nossa frente, disposto a lavar os nossos pés. Então a primeira barreira entre nós e o perdão do Senhor que muitas vezes surge no nosso coração é o orgulho em forma de autocomiseração. Quando nós nos apegamos aos nossos pecados, quando nós estamos tão focados nele, nesses muitos pecados por vezes, que nós não conseguimos olhar para a graça de Deus, que nós não conseguimos olhar para o amor de Deus que está disponível para mim e para você. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer nessa noite. Eu estou sendo um pouco rápido, amém, irmãos, porque nós tivemos um tempo de oração estendido. Mas, então nós devemos entender que os nossos olhos não devem estar nos nossos pecados. Nós não devemos ficar apegados aos nossos pecados, de maneira que nós não consigamos ver Cristo que está diante de nós, disponível para mudar a minha e a sua história, disponível para perdoar os meus e os seus pecados. Porque se nós ficarmos apegados aos nossos pecados, se nós ficarmos apegados aos nossos erros, nós não conseguiremos caminhar em direção a Jesus. Nós ficaremos como Pedro, negando aquilo que Deus quer fazer, porque nós não achamos que merecemos, porque nós não achamos que somos dignos. E o grande ponto aqui é que Pedro não estava errado. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos do perdão de Deus. A palavra vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Nós não somos dignos dessa graça, desse perdão, deste amor. Mas quando nós olhamos aqui para o texto de João, o versículo 1, da metade em diante, vai dizer assim, na verdade eu vou ler o versículo todo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não era sobre se Pedro era ou não digno, era sobre o fato de que Jesus estava ali disposto a amá-lo. Não é sobre o quão grandes são os meus e os seus pecados, é sobre o fato de que Cristo veio e estava disposto a amar e a amar até o fim. Por isso nós devemos lutar contra o nosso orgulho. Por isso nós devemos lutar contra o nosso coração. Por isso nós devemos lutar contra as mentiras de Satanás, que tentam arrastar os nossos olhos para as nossas fraquezas, que tentam arrastar os nossos olhos e o nosso coração para os nossos pecados. Os nossos olhos devem estar em Cristo, no seu amor e na sua disposição de nos alcançar. Isso não significa que nós devemos ignorar os nossos pecados, amém? Mas significa que nós não podemos deixar que eles nos consumam, que eles nos seguem para a verdade, que Cristo nos ama e que Ele está disposto a nos perdoar, nos amar e nos ajudar a caminhar em santidade. Amém? O segundo ponto que nós vamos ver aqui nessa noite, que por vezes se coloca como uma barreira no nosso coração entre nós e o perdão de Deus, eu gostaria de pedir que os irmãos agora abram em Gálatas, capítulo 3. Eu já vou ler, meus irmãos. Gálatas 3. Ó Gálatas, insensatos, que vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Cristo, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, e tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então nós vimos que a primeira coisa que se coloca como barreira entre nós e o perdão do Senhor é quando nós ficamos focados nos nossos pecados,
e perdemos de vista a obra que Jesus tem para fazer nas nossas vidas. Mas agora o segundo ponto que nós vemos que se coloca entre nós e Deus é quando nós tiramos os olhos dos nossos pecados e olhamos para nós mesmos. O versículo 3 vai dizer: sois assim insensatos, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na vossa própria força. Os Gálatas receberam a palavra de Deus, eles receberam a palavra de Cristo e creram em Jesus. Mas em determinado momento, como nós vemos aqui através desses versículos, eles deixaram a sua fé em Jesus e depositaram a sua fé na lei. Eles depositaram a sua fé na sua própria força, na sua capacidade de obedecer às leis, como se isso fosse salvá-los. E eles são chamados por Paulo insensatos. Eles são chamados dessa maneira, porque a verdade é que nós não temos força para lutar contra os nossos pecados, que nós não temos força para servir ao Senhor como Ele deseja que nós venhamos a servir. E por vezes nós não temos força para caminhar sobre aquilo que é a vontade do Senhor. E mais uma vez aqui, o que eu quero falar é do orgulho, e do orgulho agora manifesto como autojustificação. É quando nós tentamos gerar justiça para nós mesmos. É quando nós queremos deixar de depender da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da força dele que nos levanta na nossa fraqueza. Nós passamos a depender das nossas próprias forças, como vai mostrar aqui Paulo, da nossa capacidade de nos aperfeiçoar, de cumprir a lei. E quando nós deixamos de lado essa graça e passamos a tentar por nós mesmos alcançar perdão, o perdão já não vem mais por amor e misericórdia de Cristo. O perdão já não é mais alcançado porque Cristo morreu na cruz. Mas nós tentamos alcançar perdão sendo bons, não porque eu sou bom, porque eu sirvo na igreja, porque eu faço X e Y coisa, e assim nós tentamos ser dignos desse perdão, nós tentamos nos tornar dignos dessa misericórdia. Mas Paulo diz: insensatos, que tentam aperfeiçoar a si mesmos. Nós não podemos depender das nossas próprias forças, nós não podemos depender do nosso próprio coração, do nosso próprio sentimento, daquilo que nós pensamos, sentimos ou esperamos. A nossa confiança deve estar no Senhor, nossa confiança deve estar no seu amor, na sua palavra, na sua graça, que se manifestam e transformam as nossas vidas, para que nós não sejamos insensatos. Amém? E por fim, já para encerrar, para que a gente não estoure o tempo, o último versículo que eu gostaria de ler com os irmãos está em Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Por fim, o que eu gostaria de deixar com os irmãos é o que eu creio que é um dos versículos que mais claramente demonstra de onde vem a razão da nossa fé, a nossa confiança no perdão e na graça de Deus. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos conciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Então, se nós, quando inimigos de Deus, fomos alcançados por essa graça, se nós, quando fracos, injustos, pecadores, fomos amados por Deus ao ponto de que Ele entregou o seu próprio Filho, quanto mais agora que fomos por meio dele reconciliados. Então aqui está a razão da nossa fé. Nós fomos amados quando estávamos perdidos, quando estávamos sujos de lama, de pecado, e não havia nada digno em nós. Ali o Senhor nos encontrou e nos amou. Então, quanto mais agora que fomos com Ele reconciliados. Então, que nós não venhamos a permitir que os nossos olhos voltados para os nossos pecados, ou que o nosso coração voltado para nós mesmos, nos impeça de viver o perdão do Senhor, nos impeça de viver a sua graça e o seu amor.